Ah, tá. Agora sim, tudo ok, né? Então, assim, essa é a nossa primeira série de lives. Nós queremos tentar mantê-las todas as quintas-feiras, às 9 horas, às 9 não, às 10 horas, correto? E agradecemos a presença de todos. E nós iremos falar um pouco aqui sobre... Hoje nós iremos falar sobre o Jordan Peterson, sobre o que nós já falamos sobre o podcast, mas vocês podem mandar sugestões do que nós podemos falar nas quintas-feiras, né? Senão a gente escolhe mesmo, né? O papo aqui vai ser rápido, 20 minutos eu espero, né? Que não seja algo assim das nossas conversas do cafezinho, né? Que duram 3 horas. Não, vamos só discutir aqui esse ponto, Se eu né, da começar a programação. falar, Excelente, André. Muito obrigado aí por ter aparecido. O pessoal já está aparecendo aos montes aí. Patrícia Cortez, tudo bem? Como é que você está? Forte abraço. eu sou Né? meio ruim disso aqui, hein, gente. Deixa eu ver, o seu amigo isentão entrou também. Só Vamos você que lá. não consegue ver tudo, não dá pra gente ver tudo, né? Então vamos continuar aqui o assunto, né? Então você fez. Tudo bem, Fernanda? Como é que você tá? Fernanda Tanaka. Sempre é bom, né? Então, é, então nós falamos, né, sobre quatro, quer dizer, você fez uma série de 4 podcasts no Osborne Talk, enquanto estava fazendo outros podcasts, né? Primeiro podcast sobre as 12 regras do Jordan Peterson, né? Já são 5 regras, né? Mas nós só iremos comentar 4 nessa. Inclusive tem um e-book que nós preparamos Isso. contendo as primeiras 4 regras, né? E a gente está se baseando nesse e-book. Então, a primeira regra, basicamente, era sobre sua postura, correto? Como é que você se coloca diante do mundo, né? As pessoas acham que, basicamente, você ter uma postura certa, andar de maneira certa, né? Andar com a coluna ereta, tudo certinho, parece até uma questão de arrogância, né? O jeito tem que andar um pouco com a cabeça baixa, né? Se ele começa a andar direito, ele acha, não, você não arrogante demais, meu Deus. Que é uma coisa que eu não faço. Minha postura é uma bosta. Não é verdade? Mas isso é uma coisa muito impressionante. Eu vou deixar você já comentar sobre isso. Mas é uma coisa muito interessante. Lá, por exemplo, lá nas artes marciais, né? Estou fazendo Kenjutsu. E todos os ataques, né? Você tem que dar o ataque lá com a katana ou com a shinai, né? Quem não sabe o que é shinai. Shinai é uma espécie de espada de bambu, né? Para o aprendiz, né? Você vai pegar a espada que mata logo de cara. Dependendo, né? É de metal, né? De aço. Mas dependendo se você for um mestre na arte, você pode matar o sujeito com a shinai mesmo, né? Se você saber o ponto fraco, né? Toda hora que eu ia golpear, né, com a shinai, o professor sempre chamava a atenção. Ele falava, cara, quando você vai dar o golpe, você abaixa a cabeça. Não é pra você abaixar a cabeça. Beleza, né? Colocava aqui, não vou golpear, mas assim, naquele instante, quando o golpe estava chegando no oponente, eu abaixava a cabeça. Aí eu falei, cara, é mais ou menos por aí. É mais ou menos. Aí já tirei uma reflexão. Porque sempre quando você tem que encarar um adversário tão forte, um pouco mais forte que você, eu estava pensando, né? Chega na hora de você dar o golpe, você abaixa um pouco a cabeça, você não enfrenta o oponente como ele deveria ser enfrentado. Eu achei isso extremamente interessante e eu acho que isso tem tudo a ver também com a questão que o Jordan Peterson fala sobre a postura, correto, André? Não, correto. E assim, eu acho que uma coisa legal dessa primeira regra, como, obviamente, se a regra 1 é porque você começar por ela, mas assim, uma coisa que as pessoas sempre indagam em diversas situações variadas olha, eu quero arrumar algo, né? Eu quero fazer alguma, ou eu quero arrumar algo, quero corrigir alguma coisa, ou eu quero fazer alguma coisa que eu já faço melhor, fazer bem feito, fazer direito. E as pessoas sempre perguntam, pelo menos eu sou muito procurado assim, como é que eu faço para começar bem um texto? Como é que eu faço para começar a argumentar melhor? Qual que é o princípio, né? Então essa regra 1, ela tá te dando esse norte inicial. Olha, se você, e aí o mote qual que é? Você pôr a sua vida em ordem, né? Você ordenar a sua vida, ser autoconsciente de si e passar a ordenar a sua própria vida. E aí o Peterson está falando, olha, e tem duas, assim, eu trabalho dessa maneira, né? Com a questão mais literal e com a questão mais metafórica.
Mas por onde que você começa, então? Você começa corrigindo a sua postura, né? Primeiramente, você vai... O segredo para resolver as coisas está em você se tornar autoconsciente, a partir daí corrigir o que está errado em você. O princípio para isso é a postura, e aí ele fala lá, para você costas eretas e ombro para trás, né? É a regra 1. Então você começa corrigindo a sua postura. Ou seja, você vai começar em algo que está em você. Essa é uma coisa assim muito geral do Peterson, porque assim, o mundo é uma bosta, a realidade é uma droga, tudo precisa mudar. Depois que tudo mudar, aí eu mudo. Não, o Peterson está falando que é o contrário. A mudança começa em você, com você. E começa mais ainda pela sua postura, né? Então, e aí, isso é uma recomendação literal, né? Para que você tenha uma postura correta, costas eretas, ombros para trás. E aí, o sentido metafórico que eu ofereci, que eu dei para essa regra, é a questão do você ser altivo, né? Então, como é que você traduz isso de uma maneira um pouquinho mais ampla do que meramente a corrigir a sua postura? É você ter uma postura sempre altiva, né? Aí teve uma coisa muito legal que eu acho que vale a pena mencionar, que foi a questão do, mas a altivez seria um vício, né? Não seria uma coisa positiva, não seria uma coisa para ser cultivada. Mas aí eu estava entendendo como há uma coisa entre a autodepreciação, então você tem aquela postura para baixo e caída, porque você se autodeprecia, e também não é a arrogância, né? Não é o nariz empinado, digamos. Para colocar em questões puramente de postura, não é nem você andar com a cabeça para baixo e nem com o nariz empinado, mas você ser altivo, né? Ou seja, a altivez como um meio termo entre essas duas coisas. E esse é o princípio, esse é o começo. Você quer ordenar a bagaça da sua vida, não é corrigindo o mundo, não é que você não precisa esperar o mundo inteiro ser corrigido. Até porque, se você acredita que isso vai acontecer, boa sorte, seja feliz. Mas, né, é uma crença, no mínimo, complexa. Aí você vai esperar o mundo inteiro ser corrigido para você melhorar. Não, ao contrário. Você começa a se corrigir e começa a se corrigir a partir da sua postura. Sim, isso é verdade, né? Porque dependendo da maneira como você anda e como você se coloca perante o mundo, né? Você pode até adquirir mais respeito. E eu acho que essa definição que você colocou de arrogância é excelente. E eu quero até complementá-la, que a arrogância é você arrogar um título que você não possui, arrogar algo que você não é. Por isso que não é nem você se colocar muito acima, como você disse, e também acho que a parte mais interessante também que você falou, não se colocar para baixo, né? Que é o contrário daquilo que você estava falando, que às vezes o sujeito ele é alguma coisa, só que você sabe, nós vivemos no Brasil, então ele acha que ele também não é nada. Uhum. E quando o sujeito não é nada, ele também acha que é alguma coisa. Tá sempre errado, né? Que é uma coisa complicada, o ser humano... E o pano de fundo metafísico mais amplo aí, né, que o Peterson tá falando, que é o seguinte, olha, por que você não deve ser pura autodepreciação? Você não deve ser pura autodepreciação, porque todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então todos nós temos dignidade, né? Claro que dependendo de quem você pode ser, não sei, de repente você é uma pessoa que fez um monte de coisa errada e está se recuperando, tudo bem. Mas mesmo essa pessoa tem dignidade, né? Todo mundo é minimamente digno, porque foi criado à imagem e semelhança de Deus. O Peterson vai sempre pegando essas imagens bíblicas para ilustrar o que ele está falando, né? E a gente pode entender isso como um pano de fundo mais metafísico da coisa toda aí, né? Não, e isso tem muito a ver também com os nossos problemas diários também, né? Você andar de maneira certa, com as costas eretas e etc., mostra muito como você se coloca perante o mundo, numa negociação, numa entrevista de emprego, ou quando você precisa conversar com alguém no mesmo tom, né? Normalmente as pessoas já fazem o contrário, né? Não, já começa... Pior que é engraçado, às vezes eu encontro pessoas que eu tenho um vício, né? Às vezes eu encontro, tô andando com alguém, né? O sujeito tá andando meio assim, meio curvado. Eu vou lá e, com essas costas aí. Mas tá tão natural, parece que ele tá carregando o peso. Né? Tá introjetado já. Brasileiro. E que peso, hein? Os bragados, ele já anda assim, né? Eu tenho que dar uma arrumadinha. É isso aí. É verdade. Então,
Essa primeira regra é muito importante, inclusive está no nosso podcast. Então, agora vamos para a segunda. Não é que a segunda é ame a si mesmo como você ama seu pet. Esse foi o nome do título que nós colocamos, obviamente que era só para fazer uma releitura, no sentido para não colocar tudo exatamente igual. Releitura bem humorada. Ame a si mesmo começa com um processo de você começar a andar bem, começar a tratar bem do seu corpo. Sim. Não é? Sim. Pode continuar, pode continuar. Então, aí a regra, veja, é evidente isso também, mas é sempre bom destacar para as pessoas, óbvio que todas as regras estão concatenadas, né? Não são isoladas, uma tem a ver com a outra. Então essa regra 2, ela é uma consequência e um aprimoramento, né? Você enche ela com um estofo maior e melhor da regra 1. Então veja, devido ao fato de você ser digno ou ter no mínimo alguma dignidade, todo mundo tem alguma dignidade, e você não dever se autodepreciar o tempo todo e apenas se autodepreciar, você deve ter autocuidado, né? Você merece autocuidado, porque você tem essa dignidade. E você precisa também começar, veja, também é um começo, né? Você deve começar tendo esse autocuidado consigo mesmo. O exemplo que o Peterson dá na regra em geral, as pessoas elas agem de um jeito se elas têm que tomar um remédio, um medicamento, e elas agem de outro se elas se tornam responsáveis por dar esse medicamento para outra pessoa. E aí, quando eu peguei esse exemplo e apliquei para mim mesmo, eu falei, putz, isso é muito verdade. Eu sou muito assim. Né? Então, assim, se eu combinar com o Luciano, ó, amanhã, meio-dia, a gente vai ter uma reunião. Putz, aí meu dia inteiro de amanhã já passa a ser organizado a partir desse compromisso. Agora, se eu tenho que ir eu decido amanhã eu preciso meio-dia fazer alguma coisa que diz respeito exclusivamente a mim. Putz, o que eu vou achar de empecilho para furar comigo mesmo? O caso clássico comigo é cinema. Então, assim, você quer ver um filme e até para se distrair, um momentinho de lazer, um hobby e tal. Se eu combino com alguém, é sagrado. Eu vou. Não importa se eu tô cansado, se eu mudei de ideia, se eu desisti, se surgiu outra coisa. A não ser que seja uma emergência gigantesca, é claro. Mas fora desse contexto, marquei com alguém, eu vou. Agora, se não rolou com ninguém, sei lá, não foi o caso de ser um combinado. É uma coisa que, eu vou. Putz, tô cansado, vou baixar e ver em casa mesmo, depois eu vejo, depois eu faço. Eu coloco 1000 empecilhos, né? Ou seja, o Peterson tá falando que isso fato, né? Isso comprovado cientificamente. As pessoas tendem a ser menos cuidadosas quando disser respeito única e exclusivamente a elas, em vez de quando esse cuidado é com os outros. Exatamente, né? É aquela coisa, né? A gente olha um amigo nosso indo pra academia, não, vai lá, tal, mas você continua naquele sedentário, estado, gordo. não exatamente ir pra academia, mas no sentido de fazer alguma coisa, algum exercício, alguma arte marcial, precisa correr, sei lá, brincar de pega-pega também. Com 33 e ter anos, esse compromisso, né? Ter esse compromisso. Já é pedofilia, né? Quero brincar com as crianças por quê? Não é? Então, eu acho isso muito importante, né? Porque essas coisas simples são essas coisas simples que fazem toda a diferença, né? Ele não está falando assim, por exemplo, para você simplesmente começar mudando o mundo, né? Comece a amar um pouco a si mesmo, né? Como ele está dizendo, né? Nós tá travando um pouco aqui o vídeo do André. André, voltou? Para mim não parou em nenhum momento. Certo? Então vamos continuar aqui. Para mim parou, tá? Mas vamos continuar aqui. Então a terceira regra, que é escolha bem os amigos, né? Que nós colocamos no podcast, escolha bem os amigos e também os inimigos. Né? Mas sabe, eu até falei essa questão de colocar os inimigos, porque quem não sabe escolher bem os aliados, não sabe escolher as verdadeiras batalhas, escolher quem vale a pena realmente, não é enfrentar. Não é você sair enfrentando todo mundo como se todas as pessoas fossem inimigos. Não, há inimigos realmente necessários. Se você derrubá-los, você derruba os outros. Né? Isso que eu estava pensando quando eu coloquei o podcast. Né? Você tem, como diz o apóstolo São Paulo,
Você tem que saber escolher as suas batalhas. Nada melhor do que numa batalha ter aliados, não é? Isso, exatamente, escolher eles bem. Ó, o pessoal tá falando aí que é a sua internet da Xuxa aí que tá com problema, viu? Não, aqui tá tranquilo, pô. Não, mas não, realmente, o que pegando o exemplo do Peterson, aí a gente parte para outros, o que ele fala é o seguinte, né? Ele dá todo o contexto dele lá de quando ele era adolescente, né? Ele estava no Canadá e uma cidade pequena, imagina, né? Uma cidade mediana no Canadá, aquele frio do caramba, o círculo de pessoas deve ser bastante limitado, né? E aí ele fala um pouquinho lá de algumas pessoas que faziam parte desse círculo de amizade dele, mais imediato. E aí depois, né, escrevendo o livro, à luz de muita experiência, estudo, um psicólogo renomado e tal, ele vai falando que ele avalia aquilo, né? E aí ele chega à conclusão de que foi bom ele ter limado aquelas pessoas do círculo de amizade deles, porque eram pessoas que não iam trazer não ia trazer nada de. Assim, mas não, a gente tem que tomar cuidado para entender assim, então eu vou ser amigo de quem pode me trazer algo de bom, mas a gente tem que saber interpretar esse trazer algo de bom. Não é assim, pô, você é amigo do cara porque a casa dele tem piscina, porque ele tem grana, o cara vai Eu pagar não meu seria nem ingresso. amigo do André, mora na Zona Leste, pelo amor de Deus. Pois é. Dá Eu trabalho. sou, eu sou um pobretão, né? Então ninguém ia ser meu amigo por esse critério. Mas aí não é só isso, né? Ele está falando que você deve, por exemplo, você deve ser amigo de quem tem objetivos nobres, né? E aí objetivo nobre aí já é uma coisa bem mais elevada, aprimorada, né? Então ele fala, olha, aí dentro do exemplo, eu vou ser amigo de quem? Das pessoas que estão aqui nesse meu círculo imediato, de cidade pequena, os caras só querem saber de festinha, fumar maconha. Aí depois ele vai continuando e falando, ele foi para a faculdade, né? E aí expandiu um pouco esse círculo de pessoas. E aí aí teve amizade com gente que queria fazer parte dos mesmos grupos de estudos e tal. E aí melhorou, né? Ou seja, ele passou a ter no círculo de pessoas que o circundava pessoas com objetivos mais nobres que valia a pena estar junto. Então, essa regra está falando isso. Não adianta nada você ter objetivos nobres e quem está ao seu redor só pensa em bobagem, só pensa em bosta, né? E aí ele fala uma outra coisa importante, só para completar. Continua. Ele fala o seguinte, mas será que a gente não tem um dever? Então, beleza, você está lá no seu círculo de amizades, só que são pessoas que não têm objetivos nobres. Será que não é o seu dever, enquanto amigo dessas pessoas, ali por enquanto pelo menos, de tentar trazer elas para um contexto de virtude, né? Então, olha, o cara tá ali com um negócio que não é legal, mas será que eu, como amigo, não devo tentá-lo trazer? Devo, diz o Peterson, se essas pessoas quiserem. Né? E é perfeitamente razoável que essas pessoas não queiram. E aí, se elas não quiserem, então, infelizmente, não tem jeito. Isso entra também muito no aspecto do que o professor Olavo colocou naquele texto, o imbecil juvenil, porque não é que nem você falou, a gente não pode levar no sentido interesseiro, mas nós percebemos, pelos incentivos que os nossos amigos dão, se realmente eles querem ser nossos amigos ou usar a gente para qualquer tipo de coisa, né? Então, tá a parte do Olavo que ele fala que tá lá o rapaz, ele simplesmente para de obedecer os seus pais, não é? Para obedecer os seus dois amigos da universidade. Ou seja, então os amigos assim, não, para de obedecer seus pais, é uma coisa totalmente imbecil, etc, etc. E o garoto levado sob essa pressão do meio, né? Até pelo próprio senso de pertencimento, que é muito difícil você não ter nessa faixa entre 15 a 20 anos. Tudo bem que tem gente, né? Com uns 80 ainda. Tem gente que não aprende isso nunca, né? Tem gente que não aprende isso nunca, mas vamos dizer que isso é latente. Né? Então, por exemplo, é uma coisa que ele está falando assim, você tem amigos que eles querem o seu pior. Não é? Então, será que esses caras são meus amigos mesmo? Às vezes nem é intencional, né? Porque alguém que queira o seu pior intencionalmente
talvez seja mais fácil você limar, né? Você cortar fora. Agora, talvez sejam pessoas que não querem o seu melhor, sem intenção, e vai caber inconscientemente, e vai caber a você fazer essa avaliação, né? Se essa pessoa eventualmente quiser sair disso, você tenta ajudar, e se não quiser, meu amigo, é hora de cortar fora, né? Então, isso dentro da cultura brasileira, que as pessoas são um pouco mais para baixo, né, no sentido de que se você for dar uma ideia, se você for querer fazer algo novo, se você for... tudo que eu fui fazer na vida sempre tinha alguém para falar que eu não deveria fazer. Talvez estavam vai dar certo, errado. mas eu fiz. Deu certo no final. Então, assim, às vezes a pessoa ela fala para você na boa intenção. Não é no sentido assim, vou dar um conselho porque esse rapaz não sabe o que ele está fazendo. É aquele conselho que você não pede. Uhum. E a pessoa vai e fala tudo errado, né? Às vezes só porque a pessoa acha que ela tem, sei lá, te conhece 3, 4 anos, colega de trabalho, não sei o que, de qualquer lugar. O sujeito acha que ele também é um sábio, né? Ele é o Jordan Peterson do aconselhamento. Eu vou Sim. falar para ele alguma coisa aqui. Fala aí, você vai ouvir, segue o cara, tá tudo errado. Sim. Então, tempo de conhecimento não significa necessariamente vínculo, lealdade e sabedoria. Pode significar outras coisas, mas sabedoria, Perfeito. não é porque você conhece uma pessoa 8, 10 anos, significa que ela vai saber te dar a melhor resposta. Talvez a pessoa seja legal, só que ela é um palpiteiro, acontece. Só vai dar coisa errada, né? Uhum. O cara é um especialista em tudo, né? Tipo... o especialista, né? O palpiteiro. Qual é a minha profissão? Eu sou palpiteiro da Folha. Diz leitor, famoso diz leitor. Então, agora, a última regra que nós iremos comentar é da 4, né? Que eu coloquei aqui, só resumindo, né? O podcast é Nunca se compare com os outros. Uhum. Eu sei que o nome do podcast é Oso, mas a essência é essa. Uhum. E eu acho essa muito legal, cara. Porque a nossa vida inteira se comparando com os outros para tudo. Olha o japonês lá. Ele começou a tocar violão com 5 anos, eu com 30. Olha o cara lá, mesma escola. Ou começou na escola particular, eu aqui na escola pública. Passou, eu não. Por causa de que ele tem mais condições e não sei o quê. Olha o seu primo, já é funcionário público, ganha 20 pau por mês, tem 3 carros, 5 casas. Olha o outro lá, tá namorando a mina, tá a mina que eu queria, e eu tô aqui, fraco, feio, frango. Não consigo nada, nem homem, nem mulher me quer. Não é meu caso. Mas os caras vão dizer assim, tá vendo? Nem mulher me quer, nem homem também me quer, pra amizades, claro. Tem duas coisas que eu acho. A primeira que eu falo no podcast é essa que eu falei agora, né? Sempre vai ter aquela pessoa que vai te comparar com outra, e às vezes isso vai cair em você como um banho de água fria, né? Não, porque você tem 25, mas seu primo com 21 tem uma casa na Flórida, ganha 20 pau por mês, é funcionário público já tá aposentado, entendeu? Com 20 anos, investe na bolsa, entendeu? E se a gente... Mas assim, o ponto é, se essa for a régua, já era, meu amigo. Porque sempre vai ter alguém melhor que você. Então, assim, quando que você vai atingir o ponto em que não exista nenhum outro indivíduo que seja melhor? Ou seja, essa comparação, ela sempre vai ser possível, né? E uma coisa que sempre foi meio intuitiva para mim, assim, também, que é aquela pessoa que fala assim, às vezes você tá meio mal, você tá com um problema, aí você fala, meu cartão de crédito... Vou dar um exemplo aqui. Meu cartão de crédito tá estourado, gastei tudo esse mês. E aí você vai desabafar com alguém, né? Esse até não é um bom exemplo, porque você vai desabafar com alguém sobre isso, a pessoa vai achar que você vai pedir dinheiro emprestado, né? Mas vamos aqui, vamos descartar essa possibilidade. Aí o cara vai e fala assim, para de reclamar, meu, tem um cara ali, tá sem braço, sem perna, tá com câncer, a mãe morreu. Se esse for o critério, então os dois lados funcionam, né? Tipo, sempre vai ter alguém melhor e sempre vai ter alguém pior. Então, basicamente, você nunca pode falar nada. Né? Você nunca pode nem reclamar e nem, assim,
E se você for pensar em se você tá bem, sempre vai ter alguém melhor. Então, meu amigo, você solapou aí a possibilidade de qualquer tipo de comparação, né? E aí tem outro exemplo que o Peterson coloca, que é sensacional e bem-humorado e tal, que ele fala assim, quem liga se você é primeiro-ministro do Canadá, sendo que alguém é presidente dos Estados Unidos? Tipo, que bosta, né? Mas é a mesma coisa. Tipo, sempre vai ter. Mesmo quando você tá muito bem, tipo, você é primeiro-ministro do Canadá, pegando a literalidade aí do exemplo. Pô, Canadá, um país rico, faz parte do G7, legal. Aí, mas alguém é presidente dos Estados Unidos. Então, pô, ou seja, sempre tem alguém melhor do que você. Esse exemplo do Peterson é sensacional. Então, ou seja, ele tá falando o quê? Qual que tem que ser a régua para você se avaliar? Então, volta aquela temática, volta não, porque essa é a temática. Mas volta a temática do autoconhecimento, né? Da autoconsciência. A régua é você. É o você de hoje com o você de ontem. O você de hoje é melhor do que o você de ontem? Se a resposta for sim, legal. Essa é a ideia. E se a resposta for não, você precisa rever suas atitudes para que assim seja, né? Para que o seu eu de amanhã seja melhor do que o seu eu de hoje. Mas veja, o ponto é, a régua é você, é o próprio indivíduo, né? E não outro indivíduo melhor ou pior. Porque se for, meu amigo, a vaca foi pro brejo, você é um saco de gato mesmo, chuta o balde e pede licença e desce do ônibus, né? Eu fiz uma adaptação dessa regra aí. Eu acho que isso é uma mistureba. Eu peguei a quarta regra do Jordan Peterson quando eu li na época, há 2 anos. Quer dizer, não que ele exatamente o livro deveria já ter sido lançado, mas ele já falava sobre isso, sobre comparar. Eu misturei essa ideia de nunca se compare consigo mesmo com a ideia do necrológico do Olavo de Carvalho. Perfeito. Então, o que eu imaginei? Então, você se compare sempre consigo mesmo, do seu passado, como você está hoje, mas coloque alguém, um herói, alguém superior, como parâmetro, não como comparação. Sim. Não é? Então, assim, a própria ideia que ele coloca no necrológico. Né? Quem você quer ser, né, quando crescer, ou como que você quer que as pessoas pensem de você depois que você faleceu. Não é? Que ele dá essa, né? Imagina que você já faleceu, né? E uma terceira, e um amigo seu está contando a sua história para um conhecido, para um terceiro qualquer. Então eu peguei essa regra, essa quarta regra que você está falando, e coloquei também esse elemento que dá um boost ainda maior. Eu falo do... É um boost olavético no Jordan Peterson. É um combo, é o Megazord Peterson Carvalho. Exatamente. Mas no podcast da Regra 4 eu também falo do necrológio, né? Porque é a mesma coisa. Você, a régua é você se colocar na situação de que está escrevendo o seu próprio necrológio, é a última avaliação, né? É a avaliação final. Então você morreu e você vai comparar o seu último estágio do eu, o seu último estágio da consciência com todo o passado. E aí qual que é a meta, né? Qual que é o objetivo? Que quando você fizer isso, você possa chegar à conclusão de que tem o saldo é positivo, né? Você melhorou. Positivo. Então essa é a ideia, né? Excelente. Então, falamos então sobre as 4 regras, que era o nosso objetivo aqui nessa live. A gente vai tentar manter ela toda quinta-feira. E um aviso rápido aí do nosso Market Man, dos meninos que estão correndo por trás. Ó, se você tá por trás do Luciano, tá? Não, aqui atrás não tem ninguém. Ninguém. Só o Espírito Santo, o Gabriel. Eu espero, né? Pode ser o Capiroto também. É o Maomé tá aí atrás. Mas se você quiser, entre na nossa lista VIP para você sempre receber o aviso quando tiver as lives. Sempre quando nós lançarmos esse e-book, que nós acabamos também de lançar um e-book sobre o Jordan Peterson, com essas informações.
Opa, a inscrição para nossa lista VIP vai estar aqui na descrição no Instagram. Sabe quando você entra na minha bio? Não tem lá, aqui, lá, vai estar um endereço com a descrição da lista VIP. Você entra lá, certo? Só colocar seu nome, seu e-mail, beleza. Aí sempre a gente vai te avisando o que está acontecendo, etc, etc, etc. Se você estiver escutando pelo YouTube, vai estar aí na descrição, né? Lista VIP, então entra na nossa lista VIP, etc. E eu não sei se eu vou pegar o áudio e colocar em outro lugar, mas fica aí que é importante que você entre. Certo, André? Mais alguma coisa que eu deixei de perguntar para você, que você queria comentar? Não, é basicamente isso aí. Dá um salve aí pra galera, pra molecada que tá assistindo aí, pedindo salve aí, Luan. Meus alunos aí, Eu tô vendo. as feras aí, as feras. Olha lá, Tem uma beleza. rapaziada aqui Ih, zoando. cara, tem uns 10 alunos assistindo aí, velho. Pô, vão dormir, cara. Amanhã tem aula, pô. Não, brincadeira, assiste a gente aí. Mas é isso aí, o Giovanni aí, abraço. O Jonathan. Jonathan é um fã seu, assim, Ian. Olha lá, agora o negócio é dar Não. salve. Ó, 40 mil, Se eu ele é meu comecei a fã, dar ele tem salve, problema, né? o Se ele é negócio meu fã, ele começou a tem problema. aparecer. Eu também tenho. Ah, Brando, fora André, o Gustavo, fora André nada. Fora André, muito. Excelente. Então até a próxima quinta-feira, André. Forte abraço. Até lá, Às 10 estaremos lá horas. falando aí sobre a vida. Até mais. Fui. Abração.